Olá, como vão? Meu nome é Max. Inicialmente vocês devem ter sido convidados por mim para ouvir essa pequena introdução. Inicialmente eu não sou professor de português, não sou editor de imagens, tudo esse canal é exclusivamente como um diário que eu quero compartilhar com vocês. Um diário de onde eu vou colocar minhas visões, como eu analiso as coisas, opiniões pessoais, essas coisas sobre eventos reais e condições do próprio ser humano, né? Estou criando esses conteúdos com o intuito inicial de não perder as ideias, não perder os dados, não perder a espinha dorsal, né, da minha personalidade. E basicamente é isso, de deixar algo que talvez algum dia alguém use, entenda, né? Depende muito, porque de repente as pessoas podem não entender isso hoje. Na minha cabeça, inicialmente, para mim é um negócio muito claro. Eu tenho esse problema. As ideias e as opiniões que eu vou colocar para vocês são muito claras, sempre baseadas em observação, né? Então é isso. Também para ver se de repente pessoas aí pensam da mesma maneira que eu, né? Muitos podem ver como pensamentos radicais e tudo, mas que quando é colocado na ponta do lápis, colocado aí fazendo as equações necessárias, montando sua estrutura, analisando-se toda a situação, a gente vê que normalmente não é tão radical assim. Às vezes a maioria das pessoas as fazem, só que socialmente não pode dizer que fazem, né? Felizmente, nos tempos atuais, a hipocrisia ela é muito presente na convivência humana, e essa é uma das coisas que eu realmente abomino, né? Como disse, eu sou professor de português, tento me comunicar da maneira mais audível e simples possível, né? Não sou um editor de imagens, não tenho aptidão para isso, não tenho conhecimento técnico para isso, não tenho nem a pretensão disso. Então, meus vídeos vão ser, na sua maioria, assim simples. Se eu encontrar alguém, de repente, algum amigo que queira participar, ajudando, editando, melhorando um pouco a questão visual, eu, logicamente, estou aí aberto a essa ajuda, né? Eu não sou tão arrogante assim, sou humilde o suficiente para saber das minhas deficiências, né? Não necessariamente que eu tenha uma deficiência, eu tenha que evoluir naquilo. Às vezes aquele nicho não é o que eu quero a posteriori, né? Às vezes eu acho mais importante passar a mensagem do que a mensagem seja bonita. Eu não olho a etiqueta da roupa, eu vejo a qualidade da roupa, né? Muitas pessoas agem dessa maneira, né? Eu sou um cara que pego a qualidade do conteúdo, não necessariamente a beleza, o visual, se tem um balãozinho subindo, se tem um logo bonitinho. Eu sou um cara, nesse ponto, absolutamente diferente da maioria das pessoas. Sou um cara simples, não tenho luxos, não vivo muito bem sem eles, né? Também não tenho dinheiro para tê-los, evidentemente, mas eu acho que existem valores mais importantes, né? Eu conseguir deitar na minha cama e conseguir ter uma boa noite de sono é mais importante. Embora ultimamente eu não tenha tido isso, devido aos problemas que todos nós sabemos que o mundo passa, nosso país com conhecimento maior, né, do nosso país, da nossa região, né? Eu sou aqui de São Paulo, então a gente sabe os problemas que a gente tem, e isso às vezes me tira o sono, mas nunca vai me tirar um sono um ato de desonestidade, um ato de falta de caráter, né? Isso nunca vai me tirar o sono, porque eu tento ao máximo não tê-los, né? Antes de tudo, eu sou um observador. Minhas bases são, na maioria das vezes, maioria não, eu digo que quase totalidade, são baseadas nos resultados de ações, né? Isso, tal pessoa fez isso, aconteceu isso. Isso dificilmente muda, né? Assim, os elementos, dificilmente, se você mantém os elementos de uma equação, dificilmente o resultado vai mudar. A questão social também é muito parecida com isso, não é muito diferente disso, né? Se, por exemplo,
um pai muito apegado a um filho, um cara chega e faz um mal àquele filho, aquele cara ele vai meio perder a cabeça e vai fazer o mal de novo para quem fez o mal ao filho dele. Isso é humano, isso desde sempre. Os animais fazem isso, os animais ditos irracionais fazem isso, né? A diferença é que nós temos algumas réguas, alguns parâmetros, algumas leis que muitas vezes impedem isso. Mas entenda que a equação ela foi montada, né? As literaturas, os livros escritos, eu acho importante, né? Mas assim, não, eu leio pouco. Eu não tenho problema em dizer que eu leio pouco, mas já li algumas grandes obras. Não vou citá-las para não criar um perfil diferente, mas já li algumas obras boas. Mas o que eu vejo nas literaturas escritas, evidentemente, é muito mais uma opinião do escritor. Nada contra, evidentemente, é o que eu estou fazendo aqui agora, expressando a minha opinião. Então, às vezes as pessoas acabam meio se pegando por aquelas opiniões. Eu já vejo diferente. Quando eu leio uma obra, eu leio me fazendo perguntas, me indagando sobre aquelas situações, né? O que eu faria naquela situação, como eu reagiria naquela situação. Isso é verdade? Isso dá para ser feito, né? Se é um negócio um pouco mais realista, isso dá para ser feito, tudo. Então, eu busco assim, a literatura para mim ela serve como base de indagações, né? Eu me pergunto muito mais do que eu aprendo lendo um livro. Eu me pergunto muito mais. Às vezes eu estou lendo um livro lá, em uma página põe 2, 3 perguntas, para depois buscar o conhecimento sobre aquele assunto específico. Isso eu acho muito importante. É assim que eu busco o meu conhecimento. Aí eu vou lá na observação, vejo quais são as situações aplicadas, vejo se aquilo já aconteceu realmente no mundo real, e aí eu consigo fazer uma análise um pouco mais específica. As indagações, né, são o segundo passo para se buscar o conhecimento. Até uns 5 anos atrás eu achava que era o primeiro. Aí depois de começar a entender a mente humana um pouco, não que eu entenda, mas na minha visão de entendimento, você primeiro precisa ler para você criar a pergunta, né? Você não consegue criar nada vem do nada. Então, uma pergunta ela tem que vir com alguma base. Então você precisa ler, você precisa ter um texto ali, e aquele texto vai te fazer vai te dar uma mexida, você vai fazer, pô, isso dá, e cria esse ponto de interrogação. Então você precisa, antes de fazer a pergunta, você precisa ter a mente aberta para buscar algo que te sustente a indagação. Você precisa buscar alguma coisa para que você tenha o que indagar, né? Basicamente é isso, e é isso que eu faço a minha vida toda. Eu leio, sou um grande consumidor de mídias, digitais, né? O livro de papel eu não tenho muito afeito por isso, porque eu acho que ocupa muito espaço, toma muito recurso, teoricamente recurso natural. Eu não sou adepto do livro físico, mas tenho uma boa coleção, não sou um devorador de livros, mas eu tenho uma boa coleção literária em mídias digitais, né? O ser humano, claramente, ele tem uma balança por onde seus valores são depositados e tem pesos diferentes em cada indivíduo, né? Então, por isso que eu estou fazendo esses conteúdos, né? Às vezes as pessoas acham que eu não ler significa que eu sou um burro. Não, mas às vezes eu tenho visões diferentes de uma coisa que essa pessoa nem leu, mas eu já li, ou já tentei buscar esse conhecimento, né? Então basicamente é isso. O que eu vou passar aqui para vocês é sempre assim, a visão de um humano para a maioria dos humanos. É como o nome do próprio canal diz, sentado na lua. Eu estou sentado lá e analisando o globo, estou analisando numa visão macro, uma visão abrangente das ações, das situações, das nuances que às vezes as pessoas imprimem aos outros e acaba não dando bons resultados. Eu sempre vou analisar normalmente a parte mais negativa, porque a gente só evolui na dificuldade. A evolução vem da dificuldade, vem da solução de problemas. Ninguém evolui, olha, deu tudo certo, eu evoluí. Não, você simplesmente só repetiu uma equação que deu certo. Quando você tem um problema e você tem que criar outra equação, aí sim você evolui, tá bom? O ser humano, né, tem aquela balança onde os valores são diferentes para cada um. Por isso a igualdade que muitos pedem, né,
sem citar nada de mais específico, muitos perdem igualdades e tudo, ela é utópica, ela não existe, porque o que o ser humano tem é a sua individualidade de ações, de pensamentos, de vontades, de desejos, de gostos. É impossível você ter uma igualdade. Na mesma família não tem igualdade, a minha família é toda diferente, tudo diferente, né? Isso mais pra frente em outras conversas a gente vai tendo e eu vou explicando pra vocês, mas isso, a minha família é uma coisa muito diferente. Tanto a família que eu formei, quanto a família que eu entrei, tanto a família que eu era, né? Vocês sabem que quando você se casa, você forma uma terceira família baseado, né, em pedaços de duas outras, né? Eu vim de uma família, minha esposa veio de outra, a gente formou uma outra. Então, na verdade, é uma somatória de valores e aí a gente forma-se outra família. Então, nem numa família a gente tem uma questão de igualdade, né? De vontades e tudo. Então, por isso que a igualdade é uma utopia. Ponto. Não tem como classificar, né? Eu defendo o meu direito de pensar como eu quiser. Então, eu quero pensar em qualquer coisa, qualquer jeito, e vou permitir que você também faça, né? Eu acredito que a punição ela tem que ser sobre ações, não sobre pensamentos. Qualquer coisa que você faça que realmente agrida outra pessoa ou que cause algum dano a outra pessoa, sim, aí essa ação tem que ser punida, né? A liberdade de pensamento ela tem que ser totalmente aberta, assim. Você tem que sua cabeça pode viajar para onde você quiser. O problema são as suas ações. Só que muitos hoje já querem punir os pensamentos. Então você acaba encapsulando, clausurando muitas ideias, muitas coisas que o mundo pode ser que precise um dia, né? Eu respeito muito a individualidade, desde que a individualidade não seja o direito de um bandido ir lá e assaltar ou matar uma outra pessoa. É uma individualidade dele, ele quer fazer aquilo, mas ele vai estar prejudicando outra pessoa. Respeito muito a individualidade de um político querer entrar na vida pública e querer só ter benefícios próprios, mas ele vai atacar e vai infligir dano em outras pessoas, em outras vidas. Então, essa liberdade é que eu nunca vou ser a favor, né? Como eu vejo as coisas no espectro mais abrangente e me apego pouco às questões individuais, né, e muito mais na coletividade, o ser humano ele vive em sociedade, né? Um ser humano sozinho ele não vive, ele morre, ponto. Isso é provado. Você vê os eremitas aí, por mais longe que eles vivam, eles sempre vão precisar de alguém, algum humano tenha feito alguma outra coisa, sempre, né? Então as pessoas, em grande quantidade, partem para pensamentos e benefícios próprios e momentâneos. Não imensa maioria não, mas a maioria hoje sim, né? Eu não acho mal, eu só acho que tem que haver limites para isso, né? Precisam ser repensados esses limites. De repente as pessoas deixando de ganhar, não estou dizendo para perder, mas deixando de ganhar um pouco menos, mas para que outras pessoas possam ganhar também. Muitas pessoas, uma ganha e outras poucas perdem. Nada a ver com socialismo e comunismo, isso é um assunto que a gente vai tratar num outro vídeo, tá? Mas entenda que todas as pessoas elas têm os seus direitos básicos, né? E muito pelo contrário, tá? Eu não sou nem um pouco adepto do ideal comunista, tá, gente? Eu tô olhando muito aqui pra tela aqui porque justamente tá meu scriptzinho, né? Minha visão religiosa ela não é nula, né? Muitas pessoas em volta de mim até me classificam como ateu e tudo. A minha visão religiosa ela não é nula, ela só é diferente. Eu não acredito em divindades, não acredito em superpoderes, onipresença, ciência, potência, essas coisas. Para mim isso eu não acredito nesse tipo de coisa, né? Eu me classifico religiosamente como um agnóstico deísta, sem medo algum de errar, totalmente consciente e fundamentado no que eu observo, né? Como sempre, aliás, eu sempre tenho a questão da observação, como vocês já sabem. A minha visão político-social é algo que transita ali no espectro de direita liberal, né? Mas que cria estruturas básicas para que a maioria das pessoas possam se desenvolver, desde que elas queiram se desenvolver, né? Não adianta também você impor isso, desenvolver, olha,
Você vai e faz. Não, a pessoa tem que querer evoluir, mas para isso ela tem que ter exemplos à sua volta. Né? Com a evolução do povo, né? O desenvolvimento da maioria do povo, ou daqueles que querem evoluir, o sistema acaba evoluindo também, né? O sistema à sua volta acaba evoluindo, né? Se eu pôr adubo numa plantinha aqui, esse adubo às vezes vai para a terra aqui, ó, e vai adubar outras plantinhas. Eu não consigo adubar só uma plantinha, né? A própria natureza da osmose, ela vai fazer o adubo ir pro resto em volta e todo mundo crescer mais ou menos junto, né? Eu tenho essa visão, como eu disse, é sempre a minha opinião e visão das coisas. Eu uso sempre analogias de fácil entendimento, pelo menos fácil entendimento para mim. Se alguém aí tiver alguma coisa, quiser vir no particular, a gente também conversa. Se alguém um dia quiser gravar um vídeo conversando, a gente também faz. Fazer um podcast, alguma coisa, quiser em áudio, não mostrar o rosto, a gente faz também. Eu tô sempre totalmente aberto a qualquer tipo de argumentação. Sempre, né? O que eu quero é conversar com qualquer um, trocar conhecimento, trocar visões, né? O ideal para mim é trocar sempre a visão. Por quê? A visão eu preciso fundamentar ela. Não adianta, eu não vou conseguir ver alguma coisa que não existe. Então a visão é sempre muito mais interessante, né? Como eu disse acima, eu sou de direita, mais para liberal, né? Mas sustento que o Estado precisa, o Estado não, né? O conjunto de órgãos precisa dar bases sólidas para todo o seu povo. Isso existe, funcionou desde sempre, tá? Eu estudei um pouquinho de antropologia, assim, muito pouco, e sempre funcionou assim. O conjunto tem que dar bases para todos, né? O alicerce para todos. Sempre funcionou. É que algo começou a aparecer corrupção no mundo, aí essa coisa começou a parecer que não funciona. Para mim, o Estado tem que no máximo gerenciar 3 pilares da sociedade, que é a educação, a saúde e a segurança / justiça, né? Na questão da saúde e da educação, é totalmente possível que a parte operacional da coisa, né, a parte de atendimento, a parte de ali onde o cidadão pode ir lá e buscar o seu atendimento, essa parte ela pode ser totalmente privada, a mesma coisa a educação, né? O próprio cidadão pode escolher em qual escola quer pôr o filho, o cidadão pode escolher qual médico ele pode, né? E baseado nos impostos que pagam, né? O sistema de vouchers mesmo é um negócio muito bem aplicado. Evidentemente, a nível Brasil, a gente tem que montar. Isso é uma coisa que eu imagino para um futuro muito distante, talvez eu nem veja isso, mas é uma opinião do que eu acho que seria certo. Como eu estou dizendo, eu vejo resultados. E isso funciona em alguns lugares do mundo, como eu já disse, né? Uma analogia sobre a questão do desenvolvimento das pessoas, imagine uma placa de isopor, né? Um governo com seus impostos vai colocando, eu tenho um recipiente, uma placa de isopor no meio, os impostos são a água que vai entrando nesse recipiente. Então vai chegar uma hora que o isopor boiando, ele chega e tudo que está em cima do isopor ele consegue ver, ter uma visão ampla das coisas, consegue ver tudo, né? Se um corrupto for lá na base do recipiente começar a tirar essa água, tudo que está no isopor ele vai descer e as pessoas, né, ou os seres que estão ali, eles vão acabar vendo só o domo em voltinha ali. Então você não tem uma evolução. Conforme você vai alçando o isopor, evoluindo o isopor à base do recipiente, todos aqueles têm uma visão mais ampla do que acontece à sua volta. É uma analogia meio louca, meio tosca, não tem problema, mas foi uma que eu apliquei uma mecânica para poder... Muitas pessoas às vezes não vão conseguir entender, mas é só para... Culturalmente eu gosto de filmes que incentivam sempre o pensamento, analisam o humano, né? Humor inteligente. Eu não gosto das comédias pastelões, não gosto desses filmes de terror / comédia que eles misturam, eu não gosto nem de filme de terror. Suspense, desde que não tenha muita forçação, tudo. Até gosto, mas evito de ver esse tipo de filme. O filme que eu gosto é realmente os filmes que abrem a cabeça para pensar, né? Séries também nesse nível, que geralmente trabalha a questão do ser humano, o que o ser humano pode fazer para si, de bem ou mal. Eu gosto muito dessa nuance, né? Musicalmente eu gosto de rock, né? Não sou muito eclético com relação a isso não. Eu tenho algumas bandas de cabeceira, né? Ultimamente até eu mudei algumas,
por motivos de confronto de pensamentos e opiniões. Digamos que eu mudei a ordem de algumas bandas, né? Mas normalmente eu gosto de rock. Eu não vou a festas nem nada, justamente por não gostar muito de outro tipo de música. Como eu gosto de rock, eu fico na minha casa vendo rock. Eu sou, nesse quesito, até um pouco antissocial, né? Agradecimentos aos colegas do Banco Itaú, que eu trabalhei lá em 92, né? De 90 a 92, que me obrigavam a ouvir rock and roll. E aí eu peguei esse amor por esse ritmo musical tão com tanta qualidade, né? Muitas pessoas acham que não, mas o rock talvez seja um dos ritmos musicais que mais necessite de capacidade técnica e tudo. Mas basicamente é isso. É isso, gente. É minha apresentação. Eu sou um cara absolutamente normal, trabalhador, com alguns problemas de saúde ultimamente, mas que quer deixar alguma coisa a posteriori, assim, para que alguém um dia analise e fale: pô, esse cara tem razão, esse cara é um retardado, é louco. Eu não tenho problema com isso, mas eu preciso deixar um pouco de mim para vocês, tá bom? Eu agradeço mais uma vez. Vou tentar fazer vídeos aí de 2 a 3 vídeos por semana, não prometo. Pelo menos uns 2 eu vou tentar fazer, expondo algumas situações específicas. Lembrando, isso aqui foi só uma apresentaçãozinha básica. E eu espero aí um dia que vocês me entendam. Não tenho esse sonho de ser espelho para alguém. Eu só quero que as pessoas entendam que, se não fizer o ponto de interrogação, se não buscar, a gente vai ser sempre um pau mandado de qualquer um. Pode ser de político, de patrão, da esposa, do marido, dos filhos. A gente tem que sempre buscar o conhecimento e tentar ser superior. É o que eu digo aos meus filhos. Eu lutei muito, hoje eu não consigo lutar mais tanto, para que eles sejam melhores do que eu fui, né? Eu fui uma criança sem pai, com alguns valores familiares muito fortes. Então, eu quero que eles sejam melhores do que eu fui, senão não adianta. O espírito da evolução é isso, tá bom? Gente, abraço a todos, muito obrigado. Qualquer coisa, como sempre, é só me chamar aí no privado. Vou fazer o possível para deixar e-mail aí com vocês também, tá bom? Obrigado, bom dia, vai. A gente tá aí, não sei que horas vocês estão vendo. Bom dia a todos.